Bem, irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre a coisa mais importante na vida de uma pessoa, na vida de um homem, de uma mulher, de um adolescente, de uma criança, não importa. Você pode perguntar assim: o que é a coisa mais importante na vida de uma pessoa? Bom, isso é uma pergunta que nós fazemos, mas uma pergunta que você tem que fazer para você é assim: qual é a coisa mais importante para mim, na minha vida? A coisa mais importante que eu já fiz na minha vida. Olha, da boa resposta, da verdadeira resposta, e depende a salvação da sua alma. Por isso, essa pergunta, respondida por Jesus nesse texto, como nós vamos ver, leva a essa reflexão: o que é a coisa mais importante que eu já fiz, a coisa mais importante da minha vida? Nós estamos pregando sobre a vida de Jesus todos os domingos à noite, desde o começo do seu ministério, de quando ele foi batizado, dele ter sido tentado 40 dias no deserto, dele ter chamado os seus 5 primeiros discípulos, dele ter ido lá para a cidade de Jerusalém, ele ter feito aquele milagre antes, de transformar água em vinho, foi para Jerusalém. E na semana passada, a gente viu que o nosso Senhor, e foi uma das únicas vezes do seu ministério, o nosso Senhor estava muito nervoso, estava bravo, ele estava irado mesmo, O que aconteceu? Ele chegou no templo e tem aquela expectativa. Você chega na igreja, o que você quer encontrar na igreja? Jesus chegou no templo, o que ele queria encontrar no templo? Ele queria encontrar a verdadeira adoração. Que aqueles que o adoram devem adorar em espírito e em verdade, que o culto pudesse ser conforme estava ensinado lá nas Escrituras. Mas o que ele viu? Ele viu o templo, Hoje seria uma igreja, mas o templo que ele viu tinha sido transformado no mercado. As pessoas vendendo as coisas lá, era uma corrupção medonha. Então Jesus pegou um chicote, fez um chicote, expulsou aqueles vendedores, os cambistas, todos os que estavam roubando, explorando as pessoas, e ele disse: não façam a casa do meu pai uma casa de venda, não façam da casa do meu pai um mercado, não façam isso com a casa do meu pai. Então, foi isso que a gente viu a semana passada. Agora, essa vinda de Jesus, meus irmãos, mexe com Jerusalém. Imagine o que é uma cidade grande na época, mas talvez bem menor, ainda que Marília, só que as pessoas no tempo da Páscoa, tinha 500.000, quase 1 milhão de pessoas lá. E vem esse profeta jovem de Nazaré, da Galileia, ele entra no templo, ele faz aquela limpeza, tira vendedores, tira os cambistas. Então isso impressiona, Isso causa assim: o que está acontecendo, O que está acontecendo aqui com Jerusalém? Impressiona, irmãos, não somente as pessoas comuns, porque fica aquele falatório: quem que é esse homem? Da onde ele veio? Esse é o profeta de Nazaré. De Nazaré, mas que é isso, O que ele fez? Ele tirou todos aqueles vendedores lá do templo. Bom, isso é a conversa comum, mas aí tem a conversa mais em cima. É a conversa dos sacerdotes, a conversa dos líderes religiosos, que eram os saduceus, os fariseus, e todos aqueles cupinchas deles, Então, o que está acontecendo? O que aconteceu lá no templo? Eles que dominavam o templo, Por que nossos vendedores não estão lá? Por que nossos cambistas não estão lá? Por que hoje não rendeu dinheiro para nós? Então, você quer, meus irmãos, assim, às vezes conhecer uma pessoa, quando ele está quebrado, tem que mexer no bolso dele, Você quer conhecer uma instituição da mesma forma, E a instituição ali, religiosa de Israel, dependia principalmente desse lucro que vinha lá, desse assalto à mão armada, pode-se dizer, daquelas pessoas que iam para adorar, mas na verdade elas eram exploradas. Então, meus irmãos, causa 2 tipos de pensamento,
Por exemplo, o pensamento daquelas pessoas que gostaram do que Jesus Cristo fez. Olha, ele fez uma coisa boa. Isso a gente vê ecoar lá nos capítulos seguintes de João, as pessoas dizendo, ele é bom, né? E os outros dizendo assim, não, ele não é bom não, esse tal de Jesus aí engana o povo. Mas por que saiu essa ideia de que ele engana o povo? Vem de cima para baixo, vem dos religiosos, passando para aqueles seus amigos, os outros ali, olha, esse tal de Jesus, ele quer enganar vocês. Aonde já se viu pegar um chicote e sair com um chicote, agredindo as pessoas no templo? Não diz que Jesus agrediu, mas com certeza eles falavam isso. Então, irmãos, quando Jesus, ele esteve a primeira vez como Messias, como Senhor, como Salvador em Jerusalém, a coisa foi como está escrita no Evangelho de João, sabe? Foi aquele corre-corre, aquela coisa toda, e é dito no final do capítulo 2, que a gente deixou de ler na semana passada, mas no final do capítulo 2 aí, no versículo 23, e estando ele em Jerusalém, pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então, meus irmãos, o que eles estavam pensando sobre esse Messias? Ou sobre esse profeta de Nazaré? O que eles estavam pensando do jovem profeta? Estavam pensando, como eu disse, uns pensavam coisa boa, outros pensavam coisa ruim, mas teve muitas pessoas, naqueles milhares e milhares de peregrinos que ali iam pela Páscoa, que creram. A palavra do Senhor diz que eles creram. Creram por quê? Olha o que está escrito no versículo 23 aí. Ele fez muitos sinais, está vendo? Vendo os seus sinais. Jesus fez muitos milagres. Ele não apenas expulsou as pessoas de lá, mas ele começou a curar. Vai que tinha um cego ali, ele curou. Vai que tinha um paralítico por perto, ele curou aquele paralítico. Então ele operou muitos sinais, muitos milagres. Então, meus irmãos, ele ficou mais famoso ainda. E aí as pessoas creram por causa desses milagres. Agora, o que está escrito no versículo 24, nós precisamos ler, do capítulo 2, versículo 24. Diz assim, mas Jesus mesmo, ele não confiava nessas pessoas, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então Jesus, todo mundo dizendo, eu creio nele, olha, esse é o Messias, eu creio nesse Jesus. Aí Jesus está dizendo aqui no versículo 24, versículo 25, o Espírito Santo, a palavra de Deus está dizendo, eles estavam dizendo que acreditavam em Jesus, mas Jesus está dizendo que não acreditava naquela fé que eles tinham. Por quê? Porque era uma fé na base de milagres, na base de sinais, na base de favorecimento. Deixa eu dizer, uma fé assim, ela é muito fraca. Se você precisa ver algum milagre para você crer em Jesus, isso é uma coisa muito fraca. E se eu não ver alguma coisa, eu não acredito, então é uma coisa muito fraca. Jesus disse, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Porque uma pessoa tem que confiar em Cristo porque Ele é o Salvador, não porque Ele é um milagreiro. Os seus milagres, os seus dons, a bênção de ter aquele que nos ajuda em muitas enfermidades, em muitos problemas, isso aí é uma dádiva, isso aí é uma bênção que auxilia, mas não é isso que deve, meus irmãos, manter a nossa fé em Jesus Cristo. Então, ele fez o que fez, os milagres estão feitos, muitas pessoas estavam acreditando nele, a maioria, né, talvez, e uma grande parte dizendo assim, não, ele não é bom não, ele engana o povo. E por isso que tem o capítulo 3, é por isso que aparece esse personagem, aparece um homem aí, veja só, no capítulo 3, versículo 1, no meio de toda aquela, sabe, aquele movimento que estava tendo em Jerusalém, havia entre os fariseus um homem, olha só,
O homem aqui, ele é chamado de Nicodemos, o príncipe dos judeus. Algumas coisas a palavra de Deus fala sobre o Nicodemos bem no começo, né? Por exemplo, fala que ele era um homem, importante isso, a gente vai ver. A Bíblia fala que ele era o príncipe dos judeus, uma pessoa muito importante. O próprio Senhor Jesus Cristo, para ele, lá no versículo 9 e 10, vai dizer assim, ó, você é mestre em Israel, ou seja, você é uma pessoa muito importante, um rabi aqui em Israel. Olha, então ele era uma pessoa importante. Mas tem um detalhe além desse aí, né? Ele era um homem, né? Ele era uma pessoa rica, abastada, ele era um príncipe lá, ele também era um mestre em Israel, mas a primeira coisa que a palavra de Deus fala dele, que ele é o quê? O que está escrito aqui no versículo 1? Havia entre os, no plural, tá? Entre os fariseus. Ele era o príncipe dos fariseus. Ele era o principal dos fariseus. É importante a gente lembrar disso quando nós pensamos em Nicodemos. E ele decide ir à noite fazer uma visita para Jesus. Agora, meus irmãos, é importante a gente lembrar disso porque ele foi de noite. Ele foi de noite porque Jesus estava muito ocupado de dia. Pode ser que seja, né? Mas e se ele foi de noite porque ele estava com vergonha de mostrar para os outros líderes religiosos que ele acreditava em Jesus? Porque ele vai dizer aqui, olha, mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele faz uma declaração, não é uma declaração completa de fé em Cristo Jesus, mas é uma declaração ousada. Então, a maioria dos fariseus, eles vão se posicionar contra Jesus historicamente, antes e depois do Senhor Jesus Cristo morrer e ser ressuscitado. Então, os fariseus vão marchar contra a verdadeira fé. E aqui está dizendo, a primeira coisa que diz que ele era o quê? Que ele era um fariseu. Será que ele não estava com vergonha? Pode ser, meus irmãos. E é nisso realmente que eu acredito que ele estava assim, meio, sabe, é melhor eu ir de noite, ninguém vai ver, é melhor mesmo, assim não dá o que falar, eu sou um homem importante na minha religião, na minha posição, e por mais que ele importante que ele seja, ele não é das nossas escolas, ele não está no Sinédrio, não faz parte do Sinédrio, então, sabe, eu vou me rebaixar. É tudo isso um ser humano pensa, a gente pensa assim. Olha, infelizmente, tem muito pensamento ruim na nossa cabeça. E pode ser que algumas pessoas tenham vergonha de Jesus. Não, por isso a gente pergunta, né? Será que existe algum motivo de uma pessoa ter vergonha de Jesus? Como eu disse, no caso de Nicodemos, era uma saia justa para Nicodemos. É verdade, né? E tem alguma coisa, meus irmãos, há algo errado se a minha fé, ela precisa de segredo. Aquela pessoa que fala, não, eu sou crente, mas eu não me manifesto. Né? Uai, que crente que é esse? Então, tem algo errado quando uma pessoa, ela costuma esconder que ela é uma crente, que ela é uma cristã. No serviço da pessoa, ninguém sabe que ela é um crente, que ela crê na palavra de Deus, que ela entregou a vida dela para Jesus, que ela pertence para aquela igreja. Então, quando uma pessoa é assim, ela tem alguma coisa errada, os vizinhos não podem saber que aquela pessoa tem fé em Cristo Jesus. Quando ela sai na rua para um passeio, seja longe, aí piorou. Se eu estou a léguas de distância, é bom que ninguém saiba que eu sou crente. Então, tem algo errado quando isso acontece, né? Se os cristãos podem ser mudos sobre Jesus, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo, não é verdade? Então, não tenha vergonha de ir a Jesus, não tenha vergonha de falar de Jesus. Por quê? Né? Quando o André ou o Felipe se converteram, o André acabou de se converter, já foi procurar o irmão, falar, olha, achamos, não foi assim? Quando o Felipe encontrou Jesus, a mesma coisa, achamos, né? Ou seja, eles têm prazer de falar de Jesus,
Eles têm prazer de falar que tiveram um encontro com Jesus. Por isso, pai, mãe, vocês não tenham vergonha de falar de Cristo, que vocês têm Cristo, porque seus filhos estão vendo e vão ver e vão querer falar desse Cristo também, se você fala de Jesus. Muito importante a gente poder não ter vergonha do nosso Salvador. Olha, o apóstolo Paulo se converteu, ele que devia ter vergonha, porque ele matava os cristãos, ele era o principal dos fariseus, né, no tempo dele, mas a primeira coisa que ele faz é entrar numa sinagoga, na sinagoga que ele ia entrar para matar pessoas, ele entra ali e ele prega o nome de Jesus. Ele vai para Jerusalém, aonde ele é o carrasco do cristianismo, levanta a cabeça e fala do amor de Deus por ele que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós não temos, como cristãos, motivo para ir de noite, não, para ficar ali se escondendo do Senhor Jesus. Agora, o que o Nicodemos quer com Jesus? O que ele quer? Qual é o motivo? Capítulo 3, versículo 2. O que ele alega aqui, né? Vamos ver aqui no versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, meus irmãos, é quase que ele está alegando: olha, eu estou aqui pelo seguinte, porque o Senhor fez muito milagre, chama ele de Rabi, né? O Senhor fez muito milagre e isso me atraiu, né? E eu sei que ninguém pode fazer esses sinais aí, se a presença de Deus não tiver na vida dele, se ele não tiver com a unção de Deus. Então ele está falando isso, tipo assim, eu quero ser seu amigo, né? Só que ele coloca o quê? Ele coloca no plural também. Bem sabemos, como se ele representasse todo o farisaísmo, porque o versículo 1 também fala, né? Entre os fariseus. Então é como dizer, ó, eu estou aqui representando a comunidade farisaica, será que você não quer ser nosso amigo, né? Então, o motivo que levou ele lá, meus irmãos, ele fala que é isso, que é essa atração miraculosa. Mas não era verdade. Uma coisa boa, mas boa mesmo, é que no final do capítulo 2, no último versículo, no versículo 25, diz que Jesus sabe o que tem no coração de quem? Jesus sabe o que tem no coração do homem. Jesus já sabia tudo o que ele estava pensando. Melhor, Jesus já sabia o que aquele homem realmente precisava. Jesus sabe o que você precisa. Ele sabe, ele conhece. Então, quando ele estava falando toda aquela coisa, ele podia dizer: ô, meu amigo, muito obrigado, não é assim que a gente fala quando alguém elogia? Né, nem mereço, né? Por favor, né? Não, ele podia ter feito isso. O Nicodemos, assim, né? A gente gostou do senhor. Sabe que eu gosto de você também, Nicodemos? Poderia ser uma conversa assim. Mas se fosse uma conversa assim, não seria conversa de Deus com o homem. Se Deus estivesse falando comigo, o que ele falaria para mim? Ele falaria o que ele falou para o Nicodemos. Deus falaria: você é um pecador, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Então, meus irmãos, o motivo que levou ele lá, ele fala que é isso, mas o verdadeiro motivo da busca era outra completamente diferente. Por quê? Nós temos um homem aqui já de idade, ele não é um jovem. Vamos dizer que ele tem entre 50, 60, 70 anos de idade. Ele não é um jovem. Ele tem força física boa, porque ele sobe na cruz e tira Cristo de lá, junto com José de Arimateia, mas ele não é uma pessoa nova. E esse Nicodemos, meus irmãos, é aquele homem que a vida inteira ele se dedicou para a religião dele. Desde pequeno, com 7, 8 anos, decorando versículos da Torá, frequentando a sinagoga de uma forma bem, contínua lá, presente, e aprendendo como Jesus, com 12 anos, estava lá com os doutores, no meio dos doutores, falando e conversando sobre a palavra, e principalmente guardando todas as leis impostas pelo judaísmo. E não são poucas, eram muitas. Para ser o mais alto nível dos fariseus,
tinha que ser sabe, irrepreensível, estritamente irrepreensível, ou seja, dizimar a hortelã, sabe, fazer oração 3 vezes ali por dia, jejuar sabe lá quantas vezes por semana, não faltar de jeito nenhum no culto, tudo isso era muito rigoroso. Não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso dar esse passo assim, não posso. Então, para chegar no nível que ele chegou, meus irmãos, não era fácil. Ele passou a vida dele inteirinha, dedicando a vida dele para aquela religião. E agora, ele quer uma resposta que ele não tem. Ele descobre que tudo que ele fez ainda não serviu, não valeu a pena. Ele está ali, sabe que se ele morrer, ele não sabe se vai para o céu ou se vai para o inferno. Pior, já fiz de tudo que me mandaram, já fiz tudo que me mandaram, e eu estou sem esperança de salvação. Eu não tenho certeza se eu vou entrar no reino de Deus. Pior, a resposta de Jesus mostra que ele estava fora do reino de Deus. Veja como isso é importante para a nossa vida. Nós não estamos falando de um perdido, nós estamos falando daquela pecadora que eles queriam apedrejar, nós não estamos falando, meus irmãos, do Zaqueu que passou a vida inteira roubando os outros, não, nós estamos falando de um religioso, sabe, de paletó, gravata, sapatinho preto, lustrado, bonitinho, com a Bíblia embaixo do braço. É desse homem que Jesus Cristo fala. Então, meus irmãos, o que o Nicodemos aqui, meus irmãos, nos ensina, né? Primeiro, o que significa você alcançar o lugar mais alto do farisaísmo? O que isso significa? Já pensou o que isso significa? Significa que você vai estar muito longe de quem? De Deus. Você vai estar longe do reino de Deus. Jesus, ele é aqui, né? Jesus chamou ele de mestre, né? Ele está, como eu disse, no maior nível da religião, desde criança aprendeu tudo, mas ele não tem a certeza que todo mundo precisa ter a certeza da salvação. Ele está fora do reino de Deus. Ele faz uma confissão, é uma outra coisa que a gente aprende, mas é uma confissão imperfeita. Veja, irmãos, ele sabe muitas coisas, sabe que Jesus é um rabi, que Jesus é mestre. Olha, nós temos uma música aqui, né, que fala sobre um mestre, eu acho muito perigoso. Eu vou dizer por quê. Porque quem compôs aquela música é uma pessoa que não acredita que Jesus é Deus. É por isso. Ele sim, ele é o nosso mestre. Mas eles fazem questão de nas músicas não dizer que Jesus é Deus e coloca outros títulos para Jesus e às vezes nós nem percebemos. Pense, ele considera Jesus mestre, confessa que Jesus é mestre. Ele confessa que Jesus tem poder para fazer milagres. Ele confessa que Jesus veio de Deus. Olha, não é uma boa confissão? Talvez se você falasse assim, olha, esse camarada, ele é religioso, ele confessa que Jesus veio de Deus, ele confessa que Jesus é milagroso, que é poderoso, que Jesus é o mestre, né? Nós somos os seus discípulos. E aí? Acabou aí? Não, mas está faltando o quê? Está faltando o principal. Mestre ele também era, Nicodemos. Vai que Deus tinha dado, olha, o Moisés fez o quê? Muitos milagres. Você não pode crer em Moisés para a sua salvação. Outros profetas e homens da Bíblia, Paulo fez muitos milagres. Então, o fato de uma pessoa fazer milagre não quer dizer nada. O fato de alguém olhar e dizer assim, ó, você veio de Deus. Bom, isso também não quer dizer muita coisa. O que ele deveria ter dito? Vocês lembram o que o Tomé disse? Senhor meu e Deus meu.
Senhor, salva-me porque eu estou morrendo. É assim que os apóstolos verdadeiros se referiam a Jesus. Senhor, né? Que ele tinha que ser visto, declarado, proclamado, o Salvador. Não apenas uma pessoa que pode ser comparado com outras pessoas, porque essa confissão é incompleta. Olha, o que nós mais temos no cristianismo são confissões incompletas. Você, porque alcançou um lugar alto na sua religião, isso não te põe no reino de Deus. Você, porque faz algumas declarações legais sobre Jesus, isso não te põe no reino de Deus. Você tem uma confissão imprecisa, sabe? Não é completa. Para ser completa, tem que confessar que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Tem que crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, meus irmãos, aprendemos isso com ele, né, com Nicodemos, e Jesus recebe o Nicodemos. Veja lá, né? Vamos lá no versículo 3, porque Jesus respondeu para ele e disse: olha, né, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, irmãos, ele recebe e ele sabe quem o Nicodemos é. Como eu disse, né, ele era fariseu. E Jesus falou para nós como é um fariseu. Ele não falou como é que era um fariseu? No capítulo 23 do livro de Mateus: vocês estão sentados na cadeira de Moisés. Ai, pastor, o que isso significa? Significa que era ele que ensinava o caminho da salvação para as pessoas. Mas ele não sabia. Quantos não sabem também sentam na cadeira de Moisés e quer ensinar, não é? Você está lá, sentado lá com aquela autoridade toda, né? Jesus, ele fala muitas coisas sobre os fariseus, mas tem algumas coisas, meus irmãos, que é importante lembrar o que Jesus Cristo disse. Por exemplo, né? Manda você fazer uma coisa que eles não fazem. Eles mesmos não faziam, mas mandava todo mundo fazer, né? Coloca fardo pesado nas pessoas, não ajuda a carregar. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquele outro, não ajuda, não levanta um dedinho para ajudar, disse Jesus, né? Faz tudo para ser notado pelas pessoas, tudo que faz. Se vai fazer uma oração, é para ficar lá na praça e todo mundo ouvir, coisa e tal, a berros, né? Se vai dar o dízimo, tem que dar um toque de trombeta para colocar lá no gasofilácio, ou seja, tudo que eles fazem é para ser visto pelos homens. Uma outra coisa, as honras especiais, eles queriam ser bem tratados. Convida um fariseu para a festa, ele não ia querer ficar em qualquer lugar, ele quer o melhor lugar. Não, esse lugar aqui não me serve, né? A convidar ele para ir lá na sua festa, você tinha que colocar ele no melhor lugar. Na sinagoga, não senta aqui não, porque aqui é o lugar dos fariseus aqui, né? Eles que é o lugar deles aí. Espero que isso nunca aconteça na nossa igreja, né? Igual chega uma pessoa aqui, não, esse aqui não é, esse aqui é o lugar do fulano. Não, aqui ninguém tem lugar. Acaba tendo porque a gente está acostumado, a igreja pequena, e, né, tem dia aqui que tem mais banco do que gente, né? Mas, assim, a gente pode sentar sempre onde a gente, mas vai chegar o dia que nós, né? Então, irmãos, eles quer o primeiro lugar numa festa, quer o primeiro lugar na sinagoga, no mercado. A distinção nos mercados, Jesus fala, e ser chamado de rabi, né, de mestre. Então, Jesus disse: vocês são cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Então, a hipocrisia deles era muito grande. Por isso, Jesus chamou eles cegos, chamou eles de hipócritas, né? Essa é a palavra. Comparando eles a copo lavado por fora, mas sujo por dentro. Você olha assim por fora, é um religioso. Por dentro, cheio de ódio às vezes. Tem um coração que não consegue amar. Um coração que no bolso está cheio de pedra. Podia ter uma mão cheio de flores, não é? Mas não. Eles, meus irmãos, lideravam todos aqueles apedrejamentos absurdos que havia em Jerusalém e nas outras cidades. Mas por que eles faziam isso? Porque o coração deles, o interior deles, Jesus conhecia, era um interior sem Deus. Falavam de Deus, mas por dentro
não tinha Deus. É para essa pessoa que Jesus vai se referir. Então, quando Jesus olhava para ele, podia dizer: olha que homem religioso, não lhe falta nada. Mas Jesus olha para ele e vê ele como está lá em Mateus capítulo 23. Esse é o homem que está diante de Jesus. Agora então, irmãos, Jesus ele mostra aqui para Nicodemos o que realmente importa na vida. O que realmente importa? O conselho de Jesus no versículo 3. Vamos ler aí. Jesus disse para ele: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos ler o versículo 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Olha, irmãos, o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, a coisa mais importante que existe na vida é você nascer de novo. A coisa mais importante é essa. Mas você pode dizer: pastor, mas ele fez tantas coisas importantes, né? Ele lia a Bíblia, ele fazia oração, ele dava o dízimo, ele, sabe, não faltava na sinagoga, ia para o templo, ele estava lá, sentado na cadeira do Moisés, ele fazia tanta coisa. Essas coisas não são importantes? Olha, essas coisas, elas podem acompanhar a salvação, e deve. Coisas boas, maravilhosas, como você orar, como você ler a Bíblia. São coisas maravilhosas. Mas só o fato de você orar e você ler a Bíblia, você ainda não alcançou a coisa mais importante. A coisa mais importante, disse Jesus, é nascer de novo. Não existe nada que possa ser mais importante do que o novo nascimento. Então, Jesus mostrou para ele, né, olha, o que realmente importa na vida. Uma oração é boa? É, mas ela não te salva. Eu ler a Bíblia é muito bom, é ótimo, mas também não te salva. O que te salva é você crer em Jesus como Salvador. Isso é o que importa. Então, Jesus disse: a coisa mais importante é você nascer de novo. Então, a gente pergunta: o que é nascer de novo, né? O que é, pastor, nascer de novo? Bom, nascer de novo é quando você crê em Cristo Jesus. Sabemos isso, lendo lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é o quê? É uma nova criatura. Ela nasceu de novo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, isso é o novo nascimento. É claro que Jesus tem que ensinar mais detalhadamente para o Nicodemos, como às vezes as pessoas não entendem, como se quisesse entender, como se fosse um mistério muito grande, mas não existe mistério muito grande. Vamos aqui no capítulo 3, né? Quando Jesus falou do vento, a resposta do Nicodemos no versículo 9, Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso, né? Bom, como pode ser isso? Isso o quê? Porque Jesus usou o exemplo do vento. Olha, irmãos, o vento, você não pode controlar o vento. Se eu pudesse controlar o vento, eu já tive que ir na minha casa ali por 2, 3 vezes, acho que umas 3 vezes já. Quando venta, aquela calha sai, né? Aí aquela luta para aquela calha colocar. Aí, se eu pudesse controlar o vento, eu desviava ele da minha casa. Se as pessoas pudessem desviar o vento, olha, vamos falar a verdade, aquela Rio Bonito lá do Paraná, lá, aquela cidade, não tinha sido destruída. Foi a Dilma, né, que disse que queria empacotar o vento uma vez, coitada, né? Vou guardar o vento, coisa dela. Agora, ninguém pode controlar o vento, né? Então, é impossível detê-lo. Só que o vento aqui é o Espírito Santo. Ele está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sopra onde ele quer, Jesus está dizendo. Como assim, pastor? Olha, um dia o Espírito Santo soprou no meu coração.
Ele falou: você precisa nascer de novo. Um dia o Espírito Santo soprou. Ele disse: olha, você precisa nascer de novo. Só para onde quer, ele vai. Soprou lá no coração, meus irmãos, daquela pecadora lá, soprou, né? Mas também sopra num coração de um homem como Natanael. Lembra que Jesus elogiou Natanael porque ele era um homem honrado, um homem espiritual, só que tinha que crer em Cristo também. Mas ele, meus irmãos, aqui está um israelita exemplar, né? Pois é, o Espírito Santo soprou no coração do Natanaelzinho lá, foi lá. Mas soprou no coração do Zaqueu, que era um ladrão, né? O Espírito Santo, ninguém pode controlar. É por isso que a salvação não está no controle do homem. A salvação, ela é de Deus. Essa palavra, meus irmãos, nascer de novo, no original, uma das traduções é nascer dos céus, nascer do alto. Estranho, né, falar isso, mas é a verdade. Então, o nascimento espiritual é que nem um nascimento terreno. Eu não sabia que eu ia nascer. Não foi eu não escolhi nascer. Entenderam? Não fui eu que falei assim: eu quero nascer, eu quero nascer. Não. Deus usou o meu pai e usou a minha mãe para que eu pudesse nascer. E Deus, ele usa pregadores, Deus, ele usa vizinhos, irmãos, amigos, para você poder receber a palavra de Deus e você crer em Jesus Cristo e ser salvo. Veja que coisa interessante. Então, o vento sopra onde quer, qualquer coração pode entrar, né? Mas ouvimos a sua voz. Ela não pode ver o vento, mas a gente pode ver que ele está passando, né? Ninguém consegue enxergar o vento, é que nem energia, né? Só quando você leva um choque, né? Mas assim é o Espírito Santo. Você vê a manifestação. Olha lá, meus irmãos, aquelas pessoas, todas, o apóstolo Paulo pregando naquele lagozinho, naquele riozinho, quantas mulheres tinham lá ouvindo a palavra de Deus? E a Bíblia diz que quando ele parou a pregação, uma mulher foi tocada. Uma mulher chegou no final do culto e disse para ele: olha, eu queria muito que vocês ficassem na minha casa. A Bíblia diz que Deus abriu o coração dela. Veja só como a palavra de Deus diz. Deus abriu o coração dela. Então, esse é o novo nascimento. Nascer de novo, é isso, né? Então, simplesmente creia em Jesus como seu Salvador. Olha o que está dizendo aí, no versículo 15, né? Aqui diz: a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que é nascer de novo? É você crer em Jesus como único, sem ter outro, e suficiente, que te baste, Salvador. É isso. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso. E Jesus depois explicou como isso ia acontecer. Ele explica aqui, meus irmãos, no versículo 14, né? Olha lá, ele antecipa a cruz para Nicodemos. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha, a serpente foi levantada para dar vida para aqueles pecadores que estavam lá contra a Deus, desobedecendo a Deus no deserto. E aí Jesus Cristo também levantado na cruz, é para livrar, é para salvar, é para curar a doença do pecado. Sabe que Nicodemos não esqueceu isso? Não, ele não esqueceu. E aí, essa morte vicária na cruz, como ele antecipa no versículo 14, no versículo 16 ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, Jesus está dizendo: eu vou morrer na cruz, versículo 14.
O Filho do Homem vai ser levantado. Ele foi lá no Calvário. Mas ele estava dizendo no versículo 16, está dizendo, ele vai ser levantado porque Deus te amou. A salvação de Deus é fruto do amor dele pelo homem, pelo pecador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então foi Deus que entregou o seu Filho para morrer na cruz. Lá na cruz, derramar o seu precioso sangue para que pudéssemos ser salvos. Olha que coisa maravilhosa. O plano da salvação. Por que que ele morreu na cruz? Versículo 15, o que está escrito? Para que todo aquele que nele crê... Não, calma lá, né? Eu estou citando o 16, né? Isso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por que que ele morreu na cruz? Para isso, para você crer nele. Se você crê em Jesus, você faz parte do reino de Deus. Você ganha a vida eterna. Você é salvo. Simplesmente creia em Cristo, em Jesus. Isso era muito difícil para Nicodemos, né? As pessoas perguntavam para ele, Nicodemos, o que eu tenho que fazer para ir para o reino de Deus, para ser salvo, para ir para o céu? Olha, você faz isso, aquilo, aquele outro, obedeça essas 300 e poucas leis aqui. Olha, muita lei, né? Bom, vamos melhorar. Obedeça a essas 10 leis aqui, né? É o que ele falava todos os dias. E se ele crê em Jesus? Bom, ele sentado naquela cadeira, ei Nicodemos, o que eu preciso fazer para ir para o reino de Deus, para ir para o céu? Ele sorrindo podia dizer, entregue a sua vida a Jesus. Olha, ia ser difícil para ele, hein? E não era fácil para Nicodemos declarar a fé em Jesus, né? Então, felizmente, meus irmãos, a palavra de Deus brotou no coração de Nicodemos. No capítulo 7, eles estão ali mal falando de Jesus, ele defende Jesus, né? Ele não fala que crê em Cristo, mas ele defende Jesus. E depois, meus irmãos, no capítulo 19, quando Cristo é morto, ele vai lá, ele lembra, o Filho do Homem tinha que ser levantado. Ele lembra daquilo ali. Assim, eu não vou deixar ele aí não. Eu vou enterrar o meu mestre, né? As tradições mais antigas do cristianismo, que não é a Bíblia, não só dizem que ele se converteu, mas que ele perdeu toda a riqueza que ele tinha por amor a Jesus. Ele descobriu que a coisa mais importante era o quê? Era Jesus, nascer de novo. Essa era a coisa mais importante. Quero terminar fazendo essa pergunta. O que é mais importante para você? Qual é a coisa mais importante para você? Às vezes, ter boa saúde é bom, eu também quero, né? Conseguir grandes coisas, isso é uma coisa maravilhosa, né? Você poder ter grandes conquistas na sua vida, ocupar melhores e as maiores posições, isso é bom, né? Não é verdade? Não, nada disso aqui é ruim. Só que Jesus disse, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? O mundo é mais do que uma grande posição, o mundo é mais do que ser o melhor lá no seu serviço, ou ocupar o cargo melhor lá dos mais, né, mais procurados. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Que dará o homem pela sua alma? Aquele rico que morreu e foi no inferno, pai Abraão, não posso mudar não, rapaz. Agora você está no inferno, daqui você não sai mais, né? Chegou aqui, não tem saída, não tem jeito, né? Mas o que é mais importante para você? Para muitos é ser religioso, né? Para muitas pessoas é isso. Só que lembre-se, mais religioso do que Nicodemos, alcançar uma posição mais alta do que Nicodemos, tudo isso, e ele não tinha lugar. Olha, ele tinha lugar mais elevado no judaísmo, mas ele não tinha lugar aonde? No reino de Deus. Ele sentava lá no lugar mais bonito da igreja, mas ele não tinha sequer um pedacinho assim do céu para ele morar.
Mas ele achava, naquele tempo, antes de conhecer Jesus, que a religião era a coisa mais importante. Quantos fazem orações e estão perdidos nos seus pecados, estão de joelhos a muitas imagens que nada fazem. Uma religião cuja salvação não é Cristo, então não é religião, é sempre uma seita. É assim que a Bíblia mostra para nós. Não esqueça de Nicodemos. Ele queria disfarçar o seu medo. Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. A coisa mais importante é você nascer de novo. Meu irmão, para você que já entregou a vida para Jesus, eu pergunto, será que Jesus é a coisa mais importante na sua vida? Tem sido assim na sua vida? Ah, pastor, eu não sei direito, então começa. Pode ser que tem tempos difíceis, tem tempos que nos afastamos, tem tempos que relaxamos, mas você pode sempre recomeçar. Você pode dizer, não, eu quero fazer de Cristo o mais importante. Eu quero fazer isso na vida prática, não é só de boca, não. Eu quero que Cristo seja o mais importante.